Nós, do terceiro A, falaremos hoje sobre as vanguardas europeias que vieram para romper com o tradicionalismo do passado e mostrar os novos pontos de vista, a influência da modernização, a falta de lógica e as dores da guerra e o mundo do inconscientes e dos sonhos que começará a ser descoberto pela psicanálise. Esses movimentos reverteram o momento da arte com seu espírito de ruptura em relação às tradições do passado. Falaremos também sobre a manifestação artística cultural que foi a Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922, um evento que reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições de obras, pintura e escultura e palestras com artistas que propunham uma nova visão de arte inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Vanguardas europeias. Após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Industrial, houve uma série de transformações no âmbito político, social e econômico, e por meio dessas modificações, correntes ideológicas como nazismo e fascismo foram criadas. E para quebrar com protótipos foram criadas as vanguardas, em que a arte resolveu trazer uma nova concepção de mundo, um protesto ao tradicionalismo, ao idealismo do padrão estético, todo um questionamento sobre o que era imposto. As vanguardas representaram um conjunto de movimentos artísticos culturais que sucederam em variados locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas excederam o limite até o momento encontrado nas artes, sugerindo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, as vanguardas influenciaram diretamente o movimento modernista que teve seu início na Semana de Arte Moderna em 1922. No francês, a palavra significa guarda avançada, o que se suceduz, nessa circunstância, um movimento pioneiro das artes. Futurismo. O futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência. O futurismo desenvolveu-se em todas as artes e influenciou diversos artistas depois que fundaram outros movimentos modernistas. Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos no final do século XIX. No primeiro Manifesto Futurista de 1909, o slogan era Les mots en liberté, as palavras em liberdade, que levava em consideração o design tipográfico da época, especialmente em jornais e propagandas. Eles abandonavam toda a distinção entre arte e design e abraçavam a propaganda como forma de comunicação. Foi um momento de exploração do lúdico, da linguagem vernácula, da quebra de hierarquia na tipografia tradicional, como uma predileção pelo uso de onomatopeias. Essas explorações tiveram grande repercussão na tipografia moderna e no design gráfico pós-moderno. A pintura do futurismo foi explicitada pelo cubismo e pela abstração, mas o uso de cores vivas e contrastes e a sobreposição das imagens pretendiam dar a ideia de dinâmica, informação e não materialização porque passam por objetos e o espaço quando ocorre a ação. Trata-se de obras de arte visual alinhadas ao Manifesto Futurista, obra escrita pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no ano de 1909, com os principais pintores: Almada Negreiros, pintor português; Anton Giulio Bragaglia, artista italiano; Carlo Carrà, pintor italiano; Giacomo Balla, pintor italiano; Gino Severini, pintor italiano; Joseph Stella, pintor italiano; Luigi Russolo, pintor italiano; Mario Cironi, pintor italiano; e Umberto Bottici, pintor e escultor italiano. Cubismo. O cubismo é o primeiro movimento das vanguardas europeias e surgiu em 1907, com a obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Assim, esse movimento aconteceu em uma época marcada por inovações tecnológicas, quebra com o pensamento tradicional e tensão política que precedeu a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, é caracterizado pelo geometrismo, pelo antiacademicismo e pela fragmentação. A origem do termo cubismo vem da figura geométrica cubo. Em 1908, no jornal Gil Blas, o crítico Louis Vauxelles
em 1870 a 1943, referiu-se ao novo estilo sendo uma realidade construída com cubos. Foi o que bastou para dar o nome ao movimento. Expressionismo. O expressionismo foi um movimento artístico da vanguarda europeia que surgiu no início do século XX na Alemanha. Os artistas dessa época buscavam retratar a realidade humana de maneira subjetiva. A escola defendia a liberdade individual, por isso as suas obras eram intensas, proporcionando ao espectador uma profunda reflexão principalmente sobre o momento conturbado que a sociedade alemã estava enfrentando. Nessa fase, a intenção do artista era expor as suas obras à recriação do mundo e não a objetividade da imagem, valorizando a contrapartida ao subjetivismo da expressão, além das artes plásticas. O movimento se estendeu à literatura, à música, ao cinema e ao teatro. As características desse movimento surgiram como uma reação ao positivismo pregado pelo impressionismo e naturalismo. A intenção era mostrar para o público que nem tudo era tão perfeito. O belo precisava ser descaracterizado para dar um lugar aos momentos de realidade, sem aquela perfeição dos movimentos artísticos anteriores. Isso provocou a criação de um novo modelo de artes. A pintura foi a arte mais influenciada pelo expressionismo. Os quadros mostravam as denúncias de uma sociedade considerada doente e carente por um mundo melhor, após o período da guerra enfrentado pela Alemanha. Além disso, eles possibilitaram ao espectador uma reflexão sobre o estado psicológico dessas pessoas. Para alguns estudiosos desse período, o movimento artístico foi mais que uma forma de expressão. Ele foi uma atitude em prol de valores humanos, no momento em que, politicamente, isto era o que menos interessava. Nos quadros, alguns artistas preferiam representar a natureza e o ser humano. Dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento que surgiu no início do século XX dentro de um cabaré em Zurique, na Suíça, no ano de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, período que o país recebeu artistas intelectuais de diversos lugares da Europa. A origem do nome veio do alemão Tristan Tzara, em 1896 a 1963, que encontrou a palavra dada em um livro e leu o seguinte significado: dada não significa nada, porém na linguagem de uma criança pode significar tudo. Tzara Tristan era o principal organizador e juntou-se também com Hugo Ball. Dadaísmo foi idealizado por anarquistas intelectuais germânicos que queriam destruir a arte. Contrariando a sociedade, a religião, a ciência e a filosofia, defendia a anti-arte caracterizando-se pelo deboche, pelo ilogismo e pela agressividade. Uma de suas técnicas demolidoras incluía o handmade, que considerava em extrair um objeto do seu uso cotidiano e com poucas alterações, atribuindo-lhe um valor estético. No entanto, para que esse movimento desse certo, os fundadores do dadaísmo sabiam que eles não podiam lançar suas ideias de forma aleatória. Sobretudo, eles precisavam encontrar um apoio dentro do mundo artístico. Dessa forma, os dadaístas se inspiraram no futuro e lançaram no primeiro manifesto que foi lido na própria cidade, Zurique, por Hugo Ball. Surrealismo. O surrealismo surgiu na França na década de 1920. Este movimento foi significativamente influenciado pelas teses psicanalíticas de Sigmund Freud, que mostravam a importância do inconsciente na criatividade do ser humano. De acordo com Freud, o homem deve libertar a sua mente da lógica imposta pelos padrões comportamentais e morais estabelecidos pela sociedade e dar vazão aos sonhos e das informações do inconsciente. O pai da psicanálise não segue os valores sociais da burguesia como, por exemplo, o status, a família e a pátria. O marco de início do surrealismo foi publicado no Manifesto Surrealista, feito pelo poeta e psiquiatra francês André Breton, em 1924. Neste manifesto foram declarados os principais princípios do movimento surrealista: a ausência da lógica, a doação de um realista maravilhosa, exaltação da liberdade de criação, entre outros. Os artistas ligados ao surrealismo, além de rejeitar os valores ditados pela burguesia,
vão criar obras repletas de humor, sonhos, utopias e qualquer informações contra a lógica. A Semana da Arte Moderna. A arte moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até meados do século XX. Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. No Brasil, essa corrente artística se consolidou com a Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922, no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. A arte moderna tem como principal características o rompimento com os padrões vigentes. Tal aspecto se dá principalmente por conta do seu momento histórico. Aconteceu em um período de grandes conquistas tecnológicas, como o invento da fotografia e do cinema, além da Revolução Industrial, a Primeira Guerra e posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Assim, a arte também se transforma e passa a exercer cada vez mais um papel contestador, expressando, de alguma forma, as incertezas e dilemas da contemporaneidade.